Então, boa noite a todos. Bem-vindos ao concerto de poesia do Instituto Estação das Letras, que hoje tem a presença da Mariana Basílio, da poesia da Mariana Basílio, traz essa voz nova, né, para o conhecimento, para que vocês consigam apreciar o trabalho poético da Mariana. Meu nome é Suzana Vargas. Estou falando como se ninguém me conhecesse, né? Alguns eu sei que me conhecem, mas outros, as pessoas entram de vez em quando, né? E eu dirijo aqui o Instituto Estação das Letras. Estamos no concerto de poesia com numa parceria com a revista Malas Margens, do Nuno Hall. E é ele que comanda esse concerto, viu, gente? Viu, Mariana? Trabalho. Queria agradecer demais sua presença aqui, sua colaboração com o Instituto, ao Nuno pela parceria e a presença de todo mundo que está aqui para ouvir poesia numa sexta-feira, à tardinha, que é um bom momento para isso, né? Obrigada. Nuno, você. E boa noite, pessoal. Que bom ter vocês aqui. Vamos conversar hoje com Mariana Basílio. Mariana, obrigado, em primeiro lugar, por ter aceito o convite e por estar aqui com a gente, né? Vamos conversar bastante hoje, vamos ouvir sua poesia. E para quem ainda não te conhece, vou fazer uma breve nota biográfica sua aqui, né? Mariana Basílio nasceu em 1989 em Bauru, no interior de São Paulo. Mestre em Educação pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, é prosadora, poeta, ensaísta e tradutora. É autora dos livros de poesia Nepente, de 2015, Sombras e Luzes, de 2016, Tríptico Vital, de 2018, premiado com o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, o PROAC, em 2017. Me corrija se eu estiver errado, Mariana. Finalista da Residência Literária Sesc 2018 e finalista do Prêmio Guarulhos 2019. Confere? Sim, confere. É, Tem a plaquete As Três Mal-Amadas, 2018, o livro Mácula, de 2019, com patrocínio PROAC também. E, mais recentemente, eu tive o prazer de, no lançamento aqui no Rio, o livro Pangeia, editado pela Síria Alvim. Isso. E no final do segundo semestre de 2020, a Mariana recebeu da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo o Prêmio por Histórico de Realização em Literatura, né? Um prêmio acho que é chamado PROAC Expresso, né? Isso. Bom, é isso. Vamos começar. Uma alegria ter você aqui, né? Muito grande. A gente se conhece já há um bom tempo, né, Mariana? Trocamos. Ah, não, que alegria. Daqui a pouco eu falo. Tô quietinha para fazer as honras, né? No tagarelado da hora. É, Mas eu tô muito feliz, viu, gente? Boa noite aí para todo mundo. É uma alegria grande estar por aqui. O Nuno é uma pessoa muito querida. Tem algo que eu aprecio muito, que eu procuro aí nessa minha primeira década aí publicando, que é um olhar coletivo, né? A gente escreve e lê e participa intensamente do movimento literário do país, né? Eu vejo isso em algumas pessoas, noto, porque é algo que eu acho precioso, não vejo como tecer poesia sem tecer com as vozes que estão ali junto a nós, né? Então, o Nuno, viu, Nuno? Tenho uma admiração muito grande por você, é, adoro a tua poesia e eu hoje em dia eu acho muito importante quando a gente também consegue fazer essa soma do que a pessoa elabora dentro e fora dessa folha, dessa eterna árvore que é o papel, né? E a Suzana estou conhecendo hoje, um grande prazer, quero, enfim, procurar conhecer mais, inclusive a própria poesia da Suzana, né? Acho que é ambos os casos aqui. Então, assim, muito obrigada por me receber aqui na Estação das Letras. Acho que a gente vai ter um momento muito precioso aqui. Eu acho que toda a conexão em que a gente aporta a palavra
igual você falou, a correria que todos vivemos, e a cada momento, quem para saber sobre poesia, tantos milênios depois, né, da origem da poesia, é muito bom falar e resistir também nesse sentido, né? Enfim, obrigada por me receberem. Obrigada, Nuno, viu? E Só fiz essa você primeira tocou num... reverência a você. Nós nos Nada. conhecemos em 2018. Eu lembro disso. Foi na Travessa de Botafogo, em que nós Pessoalmente, estivéssemos pessoalmente. no... Isso, pessoalmente. Pessoalmente. Era o É. evento organizado pelo Leonardo Marona, né, o poeta de Uhum, dois mundos. E aí eu estava lançando uhum. meu livro na época, que era o Tríptico Vital, que é um poema longo. Crítico Foi o Vital, isso aí, primeiro exatamente. livro pela Patuá. Enfim, foi antes dos filhos, da pandemia. Parece que tem um outro mundo, um terceiro É, mundo depois de 2018, né, Nuno? Tanta coisa que nos passou um rio aconteceu. Amazonas aí pelo meio, né? Passou, não foi Um rio brinquedo, largo. não. No jargão de uma Mas estamos novela aí dos aqui, anos 90, não foi estamos brinquedo, não. aqui, É, estamos aqui, estamos resistindo, aqui, escrevendo, estamos né? aqui, estamos aqui. Comemorando. Você tocou num ponto muito importante, que assim, eu acho que pessoas como eu e você tivemos a oportunidade de aprender com pessoas como Suzana, como a Silvana Guimarães, da Germina, com o Oh, Edson sim, Cruz, da ex-Cronópolis, nossa, atual Mudahara, que sim, a pensam, Germina, inclusive, foi uma pensam das primeiras revistas a me que te convidar, a me publicou. publicar. Eu acho que era mais ou menos 2015, há 10 anos. Assim Para mim também. como eu acho que eu saí na Mala Imagens com o convite do Alexandre Guarnieri também, mais ou menos nesse É, período. Estava lançando o segundo livro, 2016. Foi então, assim, é legal, né? Fazer essa parceria que eu fiz várias traduções também de poetas para Mala Imagens, foi super legal. sim, Tipo, maravilhoso. Pissarnik, muito antes de sair no país, publicado em livro. A Lisa Alves É, também mas é meditava assim, a ali. poesia, como essa experiência, ela não é solitária nem quando a gente está sozinho escrevendo. Quando a gente está sozinho ali escrevendo, ela também é coletiva, porque muita coisa nos Sim, atravessa, como você disse, você falou isso muito bem. é, Ela tem, é uma atividade humana amplificada por uma coletividade que a gente às vezes não reflete sobre ela, mas ela está presente. isso. Mas então vamos lá. Então vamos lá. Eu queria te fazer algumas. Eu tenho aqui. A gente vai fazer o seguinte: eu vou te fazer algumas perguntas, aí você fala da sua resposta, e ao fim de cada resposta você fala três poemas para gente, na ordem que você quiser, a sua escolha, se você vai seguir Tá. uma ordem cronológica dos livros ou não. Tá, Aí não, fica. é, tranquilo, a gente vai você pensando. faz as suas escolhas. Tá Importante é que as pessoas ótimo. conheçam o seu trabalho. Então vamos lá. Eu queria começar falando um pouco sobre o seu projeto poético, né? Então, assim, em alguns de seus livros, né, de Sombras e Luzes, A Mácula, passando pelo Tríptico Vital e agora Pangeia, a gente nota uma tensão constante entre o íntimo e o coletivo, olha só, entre o fragmento e o todo. Como você enxerga hoje essa dinâmica na sua escrita? Você sente que ela evoluiu ou mudou de forma com o tempo? Pô, já começou com uma perguntinha Aqui vai ser, nada básica, nada básica. nada, É isso aí aqui vai puxou ser mesmo. hard. Olha, vou até começar puxando, adoro evocar, né, falar da minha própria voz e lembrar de algumas anedotinhas. Eu lembro que o Drummond é uma das coisas que eu mais acho legal que ele uma vez, certa vez, não lembro aonde que eu puxei isso dele, que ele falava assim, pô, mas se eu gosto de poesia, eu gosto de gente, gosto de bicho, gosto de plantas, gosto de lugares, gosto de chocolate, gosto de vinho, gosto de papos, gosto de humanidades, amizade, amor. Quer dizer, na verdade, tem gente que tem dificuldade, muitas vezes, de explicar o que é a poesia, né? Nos últimos anos, eu dei inúmeros e diferentes conteúdos como professora de escrita criativa, passei por diferentes conteúdos de autores internacionais, nacionais, enfim. Mas é sempre algo que eu procuro
soltar do tipo, dê a sua definição do que é poesia, né? Porque eu acho que acaba sendo, pela lente subjetiva da vivência de cada um de nós, uma resposta que vai ser distinta. Ao mesmo tempo, existe esse clichê, que essa resposta que eu trouxe do Drummond, ela é palpável, realmente, é um clichê em tudo que a gente vivencia. Se a gente puxar até seu fio da história da humanidade, desde as primeiras batidas da descoberta do fogo, né, ou simplesmente a evolução do homem para um Homo sapiens, né, da mulher sapiens, aí eu vou fazer essa brincadeirinha, mas até a gente tecer e falar, poxa, somos diferentes dos chimpanzés, porque pensamos, porque discordamos, porque também criamos guerras e criamos amor e desilusões, etc. E aí, de repente, a gente pega, sei lá, uma planta que é o junco, né, na história ali, até chegar, sei lá, na Biblioteca de Alexandria e puxar todo esse tecido da história entre a criação das bibliotecas e da onde se fundiu o papel, né, que foi do vegetal, até a gente chegar à grafia e impressão dos livros e encaixotar depois de muitos milênios, a poesia como algo impresso, uma linguagem impressa como as outras, como é o romance, conto, crônica, enfim, a literatura em si. Então, eu acho que esse fio da meada em que a gente começa a pensar desde a origem, que é um pouco do que eu quis brincar no último livro da Pangeia, né, que fala sobre isso, como será que essas origens, a nossa fala, a gente pensa a gente no berço, a gente quer mamar, a gente quer balbuciar, a gente quer oralizar, depois a gente quer, muito pequenininho, como meninas e meninos que fomos, falar do que a gente detesta e falar do que a gente mais ama. E, de repente, a gente começa a colocar signos, né? Signos como um abraço, signos como lágrimas e signos como, sei lá, aprender que o coração, de repente, é uma bola que é meio virtuosa, se torna isso aqui, e hoje em dia, se eu fizer isso para alguém aqui, quer dizer que eu estou mandando um pouco de um símbolo de amor. E eu acho que, mais ou menos, a chegada de uma poesia como vamos fazer um elemento de escrita, né? Tem um livro interessante que eu sempre pontuo, foi feito pela Enreduana, que é o Inanna, que finalmente chegou em tradução no país há exatamente 3 anos, que é exatamente a primeira poeta mulher, ou primeiro poeta também, ser humano da história, né? Considerado como uma grafia mesmo de escrita de livro registrado na Mesopotâmia. É tradução de Guilherme Gontijo Flores e Adriano Scandolara, e de repente a gente tem a Enreduana há 4.000 anos, que escreveu versos como A Senhora Perfeita, primeira na Assembleia, põe tua mão na prece e sacrifício, né? É um hino sobre essa deusa do amor, do sexo, da guerra ali do período mesopotâmico, que é a Inanna, né? E aí de repente ela acha que é muito necessário transpor a força do tempo e dos milênios para contar que existiu Inanna, né? E aí de repente a gente puxa 4.000 anos para cá e tem Enredoana, e tem Mariana Basílio, tem Nuno Hall, e tem Susana Vargas, e tem mais milhares aí de pessoas que, de repente, vislumbram contar desse ser humano, desse estar vivo, né? Desse também ousar contra a morte, a gente quer registrar quem a gente é, quem a gente se apaixona, por que a pessoa vai lá e grafia o nome dela com outro nome no tronco da árvore? Por que a gente pega a Serra da Capivara, no Piauí, onde eu tive o prazer de estar ano passado e no outro ano retrasado, e tem um registro de uma figura que parece um beijo de apaixonados, e isso tem mais ou menos o registro que dizem os estudiosos de talvez 5.000 anos. Quer dizer, a poesia, ela se pondera exatamente dessa nossa minúcia de contato com outro ser humano. Então, eu acho que é impossível pensar nos meus próprios livros e não fazer essa tensão, não fazer esse contato com o que está acontecendo agora no mundo e também, óbvio, o que aconteceu na minha vida pessoal, nesses 36 anos que eu tenho agora de existência. Não sei se respondi. É mais ou menos por aí o que eu Sim. sinto. Fale então 3 poemas pra gente.
Tá bom, vamos lá, Vai. deixa eu ver. Você falou de ordem cronológica, não sei. Não, ou Ah, não, eu ou vou não. pegar, ou não, mas eu vou pegar algo do meu segundo livro, acho que é interessante que tem um pouco a ver com sua pergunta de ser o meu ser pessoal com o ser coletivo. Esse livro foi publicado em 2016, Sombras e Luzes, e esse poema eu até inclusive gravei para o programa Entre Linhas da TV Cultura 2 anos atrás, e porque eu achei exatamente que é um poema que eu vi muito assim rodar com as pessoas, porque fala desse tema do que é ser o escritor, o que é ser o poeta, né? Por que que a gente vai nesse toque? Então vou lá. Vamos lá. Todo escritor é um país estrangeiro. Quando ultrapassa os limites do seu coração ao cutucar o fundo de um silêncio que escapa aos próprios sentimentos. Um estrangeiro de flores rasgadas no fundo do peito, nos pomares desérticos de antigos pensamentos. Mesmo sendo poeira, mesmo tendo um ar pueril que dissecaria um oceano, caminhando no céu que engole, na vida que esgana as contas de sangue, as gotas do tempo que não perdoam o côncavo dos dedos. Estrangeiro, ao sonhar alto demais no topo de voz que não se ouve e que nunca se imaginaria tão luzente. Em arqueiros de nuvens a dançar ruas e carmins em futuros passos, aos berros dos pedregulhos, nos acalantos de casas que apertam nossas palavras contra o peito, a escalar o silêncio das águas, a ser navegante, a ser correnteza. E aí? Continua, lei mais algo? Mais dois, Tá, mais dois. então tá bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou mudar então de livro. Então, assim, vou ler mais um trecho para finalizar por hora do Tríptico Vital, que é um pouquinho mais longuinho, então fica como se fosse Hum, dois. Aí é um tá bom. trecho, né? Porque esse terceiro livro é um poema longo. Essa parte, que é a parte final, é dividido entre mais ou menos a brincadeira foi contar início, meio e final da vida a partir de um livro que eu li do Ernest Becker, que chama Negação da Morte, que é exatamente o livro que fala que todos nós, perante a vida, a gente fica simulando o que que a gente pode fazer para vencer a morte. Então, por que que as pessoas, sei lá, se inscrevem no Big Brother Brasil? Porque elas querem ser famosas, ou porque às vezes elas registram histórias nos livros, ou porque elas querem e sonham, gostam tanto, por exemplo, dos super-heróis, né, dos HQs e tal. Por que que tudo isso nos impera para? Isso tudo talvez vença a morte. Se a gente se sentir importante, se a gente fizer uma carreira, se a gente deixar os filhos, se a gente tiver filhos, talvez isso faça com que doa menos o sentido de que a gente vai acabar. A qualquer momento pode ser o nosso último momento, né? E esse livro eu tive contato porque antes de publicar o meu primeiro livro, em 2014, eu estive na casa da Hilda Hilst, em Campinas, na Casa do Sol, porque eu queria meio que, eu vou lá, vou revisar meu primeiro livro e, de certa forma, indiretamente tomar uma bênção ali da... E aí eu fui para lá. E então lá a Olga Bilen, que cuida da Casa do Sol, tu contou, mostrou para mim. Falou, isso aqui é a Negação da Morte, é um livro que a Hilda teve uma obsessão por esse livro, ela dedicou, sei lá, acho que mais ou menos 7 ou 8 livros da produção poética dela, tá lá, para o querido Ernest Becker. A Negação da Morte. Então, é um livro mais ou menos do final dos anos 70. E aí eu fiquei com isso, né? Desde 2014, quando eu estive lá. Aí depois, né, estava fazendo o terceiro livro, eu tive a decisão de fazer um poema longo que falasse sobre isso. Então, o livro todo ele vai do início da vida de alguém, a tomada de consciência, a encarar várias
problemáticas sociais, até a morte da pessoa, e enfrentar a morte como uma personagem no final do livro, do Tríptico Vital. Toda nesse contexto para contextualizar esse trechinho que eu vou ler então, né? E aí que está bem no finalzinho do livro, e aí já é esse encontro, essa pareia aqui no Tríptico Vital, né? Vamos lá. Porque somos o que se despede. Senhor, leva minha alma, soprou Sofia de Mello Breiner Andressen, da última vez que respirou. Raspando a cartilagem da origem, raspando o auspício do medo e da fome, a morte, derrame de entranhas, a vida, derrame de estranhos. Existência, experiência, extensão. O que importa mais é como se caminhou sobre o fogo. O que importa mais é como se cortou a carne do fogo. O que importa mais é como se conspirou com o fogo. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Um abismo fundou o humano, dizem. As coisas. Que tristes são as coisas consideradas sem ênfase. Delirando na manhã inexistente, vagando em vultos ao redor da mãe de todos, a mãe morte, exaurida em caldeirões desfalecia na vida que não se interrompia. Quanto mais nascem, mais morrem. Tolos, tolos, tolos. Áudios dos mares cozinhando lágrimas, frutas cortadas entre risos de nostalgia. Na madrugada que se aproxima tácita, dores do futuro, réstias do tempo, seguem a fétida disposição da manhã. Nos lóbulos e nos espelhos, repetimos as sessões, repetimos os sopros, mas viver resultou inútil, até para a morte. A morte de Saias decidia morrer. Sobre os milhões de andarilhos e metrôs enfileirados nas bancas e nos topos cinzentos dos prédios, entre botões, cápsulas e casulos, rindo, orando. A morte de Saias decidia dançar sobre os milhões de quilos de vegetais e varais, rareando no abandono de antigas residências, rindo, horrorando. A morte de Saias decidia coagular no asilo dos velhos abobados, cúpulas, colheitas e cópulas sobre os milhões de lágrimas, almoços, entoadas, berrantes, convicções sobre maternidade, pés, coros, currais e curvas, rindo, horrorando. A morte de Saias decidia cuspir na primeira desobediência humana, no fruto de uma árvore proibida, e convalescia exaurida de tanto entorpecer a sina, o sol e o mar. Rindo, horrorando. A morte de Saias decidia conspirar sobre as caveiras, os acidentes e as paixões na gestação de 9 meses. Acompanhava o início de todo o fim, rindo, horrorando. A morte de Saias decidia morder os milênios inúteis e as queimadas, as zonas e as crianças, as degolações, podendo entre si com ávidos ais na compreensão colapsada das nuvens, rindo, horrorando. A morte de Saias decidia, enfim, abotoar o paletó e bater as botas. A morte de Saias decidia desviver, culpando a loucura da experiência, rindo, horrorando de todos os seres que criou,
roubando a ternura, a lassidão dos rindo, rororando a morte, que também chorava. Eu sou o que sou, ruína fugente, e vivo sedenta às horas do fim. E aqui é o finalzinho do livro. Peraí, não sei dimensionar. A câmera. Ah, é o contrário, Mariana. Aí. É isso. Eu não consegui identificar que desenho era aquele. Então, esse desenho, é curiosidade, né? Esses desenhinhos que Uhum. estão aqui no tríptico vital, eu que no analógico, que eu escrevo, né? A lápis, a caneta. E aí a gente decidiu editar, ó. Deixa eu ver. Tá dando para ver melhor agora? Não, eu esqueci que eu tenho aqui. Eu tô Mas com acho ele que aqui. agora o pessoal que não Para tem ver vai É, o sim, pessoal conseguir vai ver ver. melhor. É. dá para ver. Dá Dá para para ver É, ver. melhor. É. na minha cabeça, que não sou desenhista, mas escrevo, é como se fosse exatamente a morte, tipo, morri também, eu desisti, tá tudo. A Uhum. Uhum. morte também tem direito desse descanso, né? É mais ou menos essa brincadeira no final do Tríptico Vital. É porque o livro, no final das suas partes, ele tem os Isso desenhos, assim. é tudo garatuja minha. Falando em garatujas que a gente estava falando antes, né? Das árvores, É. dos corações, mais ou menos isso. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos a mais uma questão. Então, bom, vai ser bom que eu vou poder ouvir. Eu já li você falando sobre isso, eu já ouvi você falando sobre isso, mas muito, não, muito rapidamente, né? Ah, Então, vamos lá. Os seus poemas, eles têm uma forte vocação para a escuta do outro. Você se preocupa muito com essa escuta do outro. E especialmente em Mácula, né, que parte de palavras que você colheu na rede social para converter em poemas. Como foi para você o processo de ceder parcialmente a voz, né, para se tornar um lugar de escuta do coletivo em Mácula? Como é que foi o processo desse livro? Conta para a gente o processo e, se ah, possível, fala alguns poemas do livro na sequência. tá. Vamos lá, então. Historinhas. Isso é sempre divertido, né? Eu tinha, depois do Tríptico Vital, que eu acabei de ler o final, que foi publicado em 2018, eu tinha na cabeça que eu queria escrever algo que era mais específico, não seria tão coletivo, pelo menos na minha cabeça ali, que era escrever um projeto que falasse sobre linguagem, língua portuguesa, comunicação humana, natureza, uns outros cenários ali. E aí eu intitulei esse projeto de Mácula. E aí eu fui atrás de uma bolsa de criação literária, né? Eu já tinha conseguido uma para publicar o Tríptico Vital, me inscrevi de novo e aí eu fui contemplada. E aí, isso era o ano de 2020. Aí eu fui, né, na editora Patois, que tinha publicado o Tríptico Vital, falei com o Eduardo, falei, Eduardo, consegui outra bolsa, né, me publica aí de novo, por favor. E aí eu falei que era uma máquina e tal, que eu ia escrever, desenvolver, ficou acertado. E aí, isso foi a questão da vida, né? 2019 eu consegui essa bolsa, engravido do meu primeiro filho, que é o Ulisses, tenho ele nesse processo. Estou escrevendo o que eu acho que é o Mácula, que é a historinha curiosa. Estou escrevendo, estou desenvolvendo, passou quase um ano disso, Ulisses bebê e tal. E aí vem o período que começa a pandemia, né? Eu engravido da minha segunda filha também na sequência. E eles têm um ano, né, de diferença, meus dois filhos. Aí, para quem não me conhece, sou mãe de dois filhos, o Ulisses de 5 anos e a Alma de 4 anos. As razões aí da minha existência, fora os livros. Então, nessa época, eu estava engravidando, eu estava colaborando ali, não sabia que entrar no meio das minhas gestações o colapso da pandemia, né? Foi um negócio bem chocante, o isolamento social, essa coisa toda e tal. E aí vem a pandemia. E as pessoas começam a morrer a rodo, né?
Na época, o pai dos meus filhos, inclusive, trabalhava no maior hospital da cidade que nós morávamos, que é Bauru, né? Era o Hospital Estadual de Bauru, e ele tinha contato com esse setor ali e tal, e muita gente começou a morrer, e vinha várias histórias horripilantes e coisas que eu via também nas redes sociais, todo mundo isolado, todo mundo em pânico, né? Tudo, afinal, tudo poderia acontecer ali. Então, eu tinha uma parte do mácula que estava preparada ali, que eu achava que seria o mácula, mas veio isso aí, e mexeu muito comigo isso, né? Eu estava com um bebê pequeno, grávida de outra criança, e aí eu decido num ato ali que é inconsciente, consciente, enfim, esse inconsciente coletivo do Jung, né? Eu jogo ali na época, todo mundo ainda residia mais no Facebook, né? Não era tão. A questão do Instagram veio um pouco depois aí, da contextualização social do Brasil, todo mundo estava mais no Facebook. É, soltei um negócio assim, falei, estou escrevendo meu novo livro, e aí me deu nas ideias de perguntar, assim, era a primeira semana de isolamento social, o Brasil estava assim, parado, todo mundo em pânico. Aí eu perguntei assim, pesquisa para o meu novo livro, responda, qual é a grande palavra da sua vida hoje? Então a pessoa tinha que ler aquilo e jogar uma palavra ali, né, na minha postagem. Eu recebi, sei lá, quase 400 palavras, não memorizei, mas eram centenas de palavras. E eu peguei uma folha sulfite, olhei tudo aquilo, todo mundo reverberando as palavras e tal, e aí eu olhei as palavras e imaginei quais daquelas palavras eu acho que eu poderia tentar escrever um poema para a palavra e para a pessoa. E aí eu selecionei 50 palavras. E aí eu titulei assim no sulfite, Confissões Negativas. E aí eu pensei, poxa, eu vou criar uma sessão no Mácula que vai ser esses poemas que é a palavra das pessoas. E aí acabou que eu fiz os poemas, eu fiquei tocada, queria responder a cada uma daquelas pessoas, meio que virou um compromisso emocional meu com as pessoas, eu imaginei, né, no meu sentimento. E aí cada palavra, e eram palavras que eram inesperadas, por exemplo, tem um poema no Mácula que chama Crocodilo. Eu não lembro de quem é a palavra, mas para a pessoa, a grande palavra da vida daquela pessoa que era crocodilo. Aí, sei lá, tem algumas que, por exemplo, Coragem é um poema do livro, veio umas 6 pessoas e escreveu Coragem na postagem. Aí, no final do Mácula, né, quando foi impresso, sai essas palavras e o nome das pessoas que me enviaram. Só que quando eu formo 50 poemas, eu compreendo, faço análise que eles são mácula. E aí eu descarto aquele planejamento de um livro sobre a comunicação humana e outros temas e retiro do livro e engaveto. E aí eu transformo o mácula apenas nesse assunto da pandemia com as confissões negativas e falo, nossa, peraí, eu estou aqui vivendo isso, né? É uma pandemia, uma coisa histórica que nunca acontece, as pessoas me mandaram a palavra delas nesse momento, né, de absurdez que a gente vive, respondi. Então, isso é o livro, isso basta. O livro basta eu conversando com essas pessoas. Então, quer dizer, foi uma coisa da vivência que aconteceu, que eu não esperava, não foi planejado, foi uma coisa realmente natural, né? Eu acho que John Keats que falava isso, que é um poeta que eu gosto muito, né? Se a coisa não surgir como as folhas das árvores, né, de forma natural, então esquece, não é poesia. Mas se surge dentro do negócio que parece inevitável, é porque é o que é para acontecer. Então eu senti isso e publiquei assim, né? Eu tive que justificar para a Bolsa de Criação, porque falava que ia ser poemas de tal coisa, e de repente virou poemas do, 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 da Covid-19, da sensação de todo mundo sobre isso. Lógico que eu puxei, eu pensei, né, me inspirei em livros como A Rosa do Povo, do Drummond, e alguns outros que traziam essa metáfora de uma problemática urgente social, e achei que o Mácula seria isso. Então, tem muitas notícias que eu lembro de jornal, muitas coisas que têm a ver relacionadas, ou que eu achava que. Então, sei lá, o Sérgio, aquele incidente do Sérgio de Goiás. Eu resgato também umas atrocidades que aconteceram no Brasil e coloco junto com o assunto da pandemia.
E sei lá, não sei se eu respondi. Continua sendo assim, eu junto com todo mundo. E mais ou menos isso. Então fala pra gente, Mariana, os poemas desse livro. Tá, aqui, né, Uhum. mácula, o pessoal vê, né, que eu tô só para eu mostrar, não sei se eu vou conseguir, né, que eu falei, eu sempre vou pro lado contrário da coordenação motora. Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom para as pessoas verem. Aí no Dá final, para ver isso. O que tá poema o e o nome. nome, um pouquinho mais para o lado. O poema e o nome da pessoa com quem você está conversando. Acho que agora vai dar, ó, Existência, foi Nayara É, Alves e não sei quem. é isso. É, Resiliência, Monique Malcher e assim vai. isso. Então vamos lá. Vou ler um dos poemas. Então é isso. Foi legal também porque aí em 2021 ele foi selecionado pela Prefeitura de São Paulo, que comprou um pouquinho mais, acho que mais ou menos uns 1.500 exemplares para distribuir para o ensino fundamental, né? Assim, acabou sendo entendido como esse registro do que estava acontecendo ali e tal. Aí é a primeira vez também que um livro meu acaba adentrando, né, o ensino formal, escolar dos jovens, exatamente pelo registro, né? Vamos lá. Abnegação. O avesso da pele, um cheiro composto de suor no chuveiro. Haja o que houver. O vapor é inalado quando se move. Os pacientes ainda dormem. Que eles chorem. Soubemos como a dor é algo inerente. Abaixo do céu desconhecido, eu os recolho na última hora. Os lençóis úmidos, as escaras são esponjas salinas alastradas. A cidade tomba, sitiada. Ouvimos a lâmpada estalar com alarde e testemunhamos, com certeza, outro carro do IML estacionando. Espreitamos no círculo de fogo os corpos incinerados, feito livros. Haja o que houver, você saberá a hora de se despedir com calma. As bacias se enchem com o ventre, e não há mais receio de se unir ao sol por dentro do coração coagulado. Cobertos com o carinho de uma lua coçada e junto ao céu murcho, empurro a sua maca, devagarinho. Haja o que houver, a sombra do eterno os protegerá ainda hoje. Passo a passo, estaremos de novo separados pela intempérie do ar. Acima da carne há um som súbito, como se um sino tocasse. E então se despedisse junto. E não sou eu, sou eu. Vamos lá, pegar outro aqui. Redenção. Responder às perguntas não respondo. O que salvaria as almas de fé, amparando a libertação dos dias? Dorme aqui prensado sobre a verdade. Encara a mulher gritando no espelho. Uma criança a provoca, a outra se demora limpando o bumbum. Apenas escoará o tempo enquanto de novo e de novo ela se acaba. Os fios longos de Penélope grisalhos, a saia justa e os jeans nos joelhos, de pés rachados, uma serva de Deus e de homens também, raramente elogiada por ser uma pessoa. Chegando à grande praça ensolarada, ela se imagina como uma macieira dourada, enquanto o culto ao redor continuava. E agora
Do lado de fora dos muros pintados de bege, ela sonha alto, e eu lhe sorrio de volta na memória. Quão puros são os delírios da infância! Vestir a bermuda que o irmão usava, cortar o cabelo como fazem os Josés, sem medo de perecer no inferno. Quão doce o aroma de envelhecer cozinhando um tacho repleto de figos, chorar em paz contemplando o ócio. Aquilo que um toque de dedo quebrou. A viúva que se tornara foi bem mais feliz. Bordou as próprias calças, cortou o cabelo e viajou para ver a irmã que morava no litoral baiano. Então conheceu o mar, tocou a moleza da areia entre os dedos esmaltados de verde, com uma única imagem do Eclesiastes em sua cabeça. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Mais um, Mais um? Então tá bom, mais peraí. um. Cadê o diálogo? Vamos lá. Esse aqui chama Ternura, é uma história pessoal minha, foi um dos poemas que eu também li no programa Entre Linhas. Enfim, fala um pouco sobre tentar, né, a resistência, apesar de tantos assombros aí. Ternura. A duração da luz do dia. O clarão crítico segredando a aragem e as cinzas das horas. O passarinho morto no canto do quarto. Dentro da caixa de sapatos, eu crio uma redoma com gases e retalhos de pano guardados anos antes pela avó paterna. As feridas que a vida abre em cada peito, até quando eu delicadamente cutuquei suas asas quebradas e o seu olhar brilhante escureceu, como se o sagrado afã de viver se rompesse com o gesto do seu bico, fininho feito a agulha em que te costurei aquele pequenino travesseiro vermelho. Amigos e inimigos, no duro cerne urbano, atravessam a janela em que te recebia, inesperadamente zonza, e fui sendo a sombra do presente daquela manhã, daquele ato. A miséria assolava os seus calafrios, a farpa da madeira vinculada ao seu pavor. Foi fatal. Obcecada com amor, logo te escreveria. Continue pelos ares, meu grande amiguinho. Tente logo me ligar de vez em quando. E se o céu azul for demasiado longo no horizonte, não hesite em me contatar sobre o poder dos galhos e das ondulações das estações no alto. Por debaixo de suas planícies vejo a nosso encontro memorável como um quadro terminado. Nunca se esqueça disso e não se importe muito. Continue tentando zarpar desnecessariamente. Todos querem ser alegres e pousar em novos lugares, no enlace tardio do que aprecia. E quase dormindo, abocanham o fruto no bico, ardendo na conformidade. Não se esqueça de quem tanto lembrou de você, mesmo quando a maldade humana é infindável, e há os que se fazem de foice e os que são generosos. Enfim, eu me despeço, quase nada óbvia, e gostaria de te deixar um beijo longuinho
pelas asas mornas, que a liberdade não possa jamais nos distanciar. Sintaxe de uma perdida redenção transcrita. O afetuoso, pela força, é sempre afetado. Muito bonito, muito bonito. Mariana, eu queria falar agora um pouco da sua plaquete, essa plaquete maravilhosa aqui, as três mal amadas. Gente, é pequena Você só no mandou, tamanho, nossa, né? foi o Lucas É Rolim, pequena, lá do Piauí, que editou isso aí à mão na época. é uma edição, olha só que riqueza. Não A sei se Bruna, você vai ver bem. e a ilustração da Bruna Mitrano, que fez, né, para plaquete. É, Eu querida tenho o Bruna, original. Bruna, eu conheço a Bruna da época do Orkut, assim, é uma amizade antiga. Então Essa é vamos lá. antiga, Bruna acho viu? que tinha 16 ou 17 anos, a gente conversava sobre poesia, enfim. Mas vamos lá. Então, a sua Faz o quê? plaquete, 20 anos isso? Orkut? acho que é isso, uns 20 anos, foi 2004, por aí. É, 20 20, anos 21, já. 22 anos, é. Então, essa tua plaquete, ela, claro que ela conversa, é um diálogo seu com os três mal-amados do Cabral, né? Sim, E vocês dois, ele como você, exploram polifonias em tom de fatalidade, mas você ressignifica essa conversa através das vozes que você põe em cena, né? Mulheres que sofrem, amam e resistem. Aí eu queria te perguntar, porque, como eu disse, é uma plaquete, ela é pequena só no tamanho, mas ela tem muita coisa envolvida nela. Como é que você construiu essa ponte com Cabral? Qual a sua relação com o poema dele? Você escreveu para desdizer, para deslocar, para homenagear, tudo junto, A e B, NRA, né? É, e em que medida exatamente ele realmente serviu como matriz formal e temática, né? E em que ponto você começa a se afastar, né, dessa matriz canônica, né, e ganha autonomia? Eu queria que você falasse sobre esse projeto e depois falasse alguma coisa das três mal-amadas para gente. nossa, que pena que aqui eu não tenho em mãos, que é assim, história Ah, não. curiosa, né? Historinhas curiosas. Uhum, 2018, eu fiz, uhum, fiquei com vontade de descobrir nessa época aí, alguns anos antes, não lembro quando, a revista, né? Tudo que tinha publicado, porque tem essa uhum, rixa, né? O Cabral foi um amigo, um apaixonado pelo Drummond e quis homenageá-lo, né? Com esse poema tão emblemático ali que uhum, é um amar o outro, que ama o outro, que ama o outro, que não ama ninguém, né? E aí ele puxa esse poema para fazer esse que para mim é um dos pontos altos aí na produção do Cabral. Eu adoro todos os poetas que exercitam o diálogo com outros. Eu acho que isso é uma coisa bem legal de se pensar, sempre essa puxação, né, de teias. Eu falei no início do nosso uhum. papo que eu não acredito. Acredito sim que a gente tenha que ter a originalidade, puxar o que a gente possa ter de tão nosso, mas eu não gosto da ideia de quebra ou de que haja, vamos dizer, uma evolução em que as coisas tenham que ser esquecidas. Isso é uma confusão perigosa que as pessoas às vezes se colocam, né? Como se as coisas passadas fossem mofadas. Não, são conversas que você tem que transitar para depois sim modernizar, escutar, produzir a seu tempo, a seu modo. Mas se você não puxar todo o enredo do que veio antes, como que você realmente entende o que que é esse ofício que você está fazendo, né? E aí eu tava nessa, eu gostei muito de ler Os Três Mal-Amados, então foi uma provocação positiva no sentido de, poxa, mas essas mulheres aqui, tá sendo falado tudo sobre elas, mas será, eu queria ouvir o que elas têm para falar também. Eu fiquei curiosa para saber o que elas poderiam falar, né? A Lili tem que falar, como que é a Lili? Como que é a Tereza? Como que é a Maria? Eu quero pôr elas em jogo aqui.
E aí foi isso, né? Foi uma provocação de dar, tá aqui, ó, tô imaginando o que, que Cabral acharia. E é curioso porque depois eles ficaram assim, foi cindida essa amizade, né? Era uma homenagem do Cabral pro Drummond. E aí eu homenageei eles, eles também são autores para mim de predileção, inclusive Cabral praticamente aniversaria comigo, né? Eu aniversario em 8 de janeiro, ele é no dia 9 de janeiro. Então, e aí, puxando mais para o gancho de 2018, eu fiz essa plaquete, eu estava lançando o Tríptico Vital, e eu não sabia onde que eu ia enfiar isso aí que eu tinha criado. Aí eu conversando com o Lucas Rolim, que eu tinha feito um texto de orelha para um livro dele, e eu falei, pô, você não quer aí nessa Kizumba Edições soltar para mim? Deixa eu encomendar umas plaquetes para levar para o Rio de Janeiro. Tanto que só quem estava lá nessa noite que você estava que pegou, acho que era 30 cópias. E a Só? gente E aí, quando me chamaram para o Salão do Livro do Piauí em 2023, o Adriano Lobão fez o convite para fazer ministrar uma oficina que falava sobre os 80 anos dos Três Mal-Amados, fazendo essa analogia, né, com o poema do Drummond. E aí ele falou: pô, mas isso saiu aqui, foi impresso aqui pelo Lucas Rolim. Você não quer agora que o evento quer te convidar para imprimir a plaquete aqui, então você revisa, você faz o que você quiser e tal. E aí a gente criou, por isso que eu lastimei, tô sem a plaquete aqui. A gente criou, né, imprimiu, fez uma capa realmente oficial, aí foi registrado com ISBN como livreto e teve ilustrações por dentro da colagens da Monique Malcha, que é uma escritora, uma artista visual que eu adoro, né, que é do norte do país também ali aos arredores, e aí e ganha esse ar mais de livretinho e sai, né? E aí ele vai mesmo, nunca imaginei que anos depois estaria lá em Teresina, no Piauí, com as Três Mal-Amadas, e aí depois a oficina teve a sessão de lançamento da plaquete. Enfim, aí eu não tô com ela aqui, mas ficou bem bonita a capa dela, meio que traje assim uma mulher no vestido de noiva, tem um bicho, um negócio assim muito louco. Mas enfim, aí a gente lançou. E eu acho que simplesmente essa eterna também personificação que eu acho importante, né? Por exemplo, quando eu traduzo poesia, geralmente eu procuro traduzir mulheres, porque se a gente pensa, sei lá, Irmãos Campos, pessoas que foram importantes para a tradução, trazer coisa para o país, muitas vezes é trazido mais ainda nessa figura canônica dos homens. Então, eu tento puxar muitas vezes isso, né, da voz, inventar outras mulheres ou também traduzi-las. E aí, as Três Mal-Amadas foi isso. Falou, pô, mas a gente também quer falar. E você registrou, né, o Cabral falou com o Drummond sobre os homens que estavam lá, mas aí falta as outras figurinhas falarem, né? Mas é mais ou menos por aí. Só não tem aqui, nem para ler, tem uma parte. Então, eu vou pedir a voz nesse momento para ler. Posso ler, então, Pode, duas ou três pode. partes, que aí para É divertida. o pessoal conhecer. Vou pegar do meio, assim, meio aleatório, a Tá, Teresa, que aí são, tá. são São as Teresa, três. Maria e Lili, né? Isso. Então, Teresa, ritmo, relógio, ruído, roupa, tudo gasto no rolo compressor do destino. No meio do caminho havia uma areia partida e eu pisei numa pedra escamosa al dente, no meio da planta do pé esquerdo. Pleft, ploft. Um arrepio sujo na espinha, meu dorso, a fome, o amor rasgado, a ruptura no rolo compressor da praia, me esticando atávica. Foi a vontade de dar ao sol meu último gozo, eu sei. Fui embora cedo, eu não quis te olhar com as costas náufragas, Raimundo. Afogado no cais injusto do mundo, castigando meu grito de amor, a minha pupila embranquecendo de sonhar o sonho de te ver novamente. Impossível. Maria. O amor também comeu meu silêncio, meu vazio, o abandono. O amor comeu meu emprego, minha vontade, minha limpeza, minha sombra. E não me atinjo. O amor comeu minha vontade. Joaquim comeu minha voz. Joaquim comeu meu sono. Se a vida ainda existe ou não, é o mesmo escândalo. Do sétimo andar, vejo o amor estraçalhado comendo os restos de um corpo novo.
a covinha linda no queixo. Comeu a árvore que cobria homens e mulheres avulsos. O amor comeu Cosme e comeu Mariana em 2 segundos de coragem. O amor comeu minha paz e minha guerra. Comeu o seu medo da morte. E a última parte, a Lili. A morte do corpo é a morte do amor. Nenhum dos dois eu reconheço. Seca é a fonte, veloz meu caminho. Dizem que a pele fica dura e de cor pálida. Disse a mãe de Jota: meu filho ficou tão inchado. Mas se abriu em calma, assim conversavam os convidados. Todos os músculos relaxados, bexiga e intestino esvaziados. Jorge, duro como uma tábua. Eu sorria leve. As coisas findas, mas que lindas, essas ficarão? Piscinas de sangue na parte inferior do corpo, mãos e pés azulados, os olhos afundados no crânio, do latim rigor mortis, do português apresuntado. O prefixo da morte é amor, o amor em pedaços. Legal, né? E ainda a Lili, no final, ela fala o nome dele, né? Porque é um mistério, nem o Drummond Ah, fala, nem o Cabral. Aí a Lili, na minha plaquete, ela fala o nome dele, fala que ele é corintiano, ela não vê a hora de morrer, né? O cara não morre, finalmente chegou o momento, né? Mas a Lili tem essa audácia, tipo, ufa, finalmente estamos aqui, ó, acabou, ele morreu de vez. então vamos lá, mais uma perguntinha. É, em muita coisa do que você escreve tem uma contenção formal, assim, você não se deixa seduzir por uma retórica ou um embelezamento fácil do poema, né? Você pensa, como é que você pensa o trabalho da linguagem em poesia hoje, né? Você se reconhece numa linhagem de contenção ou numa linhagem mais discursiva? Ou você acha essa filiação desnecessária, assim, ou você não acha necessário pensar uma determinada filiação? É uma pergunta interessante. Eu acho que para começar, vou começar mais do fim, né? A gente falou tanto hoje sobre o que a gente produz em relação ao que os outros estão produzindo, né? Se a gente pensar na poesia contemporânea brasileira, o que mais as pessoas esperam que esteja num livro que você escreve? Também tem uma tendência, né? A gente pega, por exemplo, uma linha que está numa produção aí sem parar, por exemplo, o Círculo de Poemas, que é um selo que traz nomes de toda parte, e ele é publicado por uma editora grande, tem grande circulação, tem um clube de assinatura, e aí tem essa conversa, né, que muitas vezes conheço, inclusive, né, o editor, o Tasso, é uma pessoa querida, mas a distinção assim de que tem um canal, existe uma hype, é uma palavra também bem contemporânea, né? Existe uma expectativa. Eu vejo que com o adentramento do Instagram, tem muitas páginas famosas, o Chave do Poema, tem várias, né? Eu sempre gosto de ficar fazendo um estudo silencioso sobre esse tipo de movimento, que é, primeiro, o que as pessoas esperam que você escreva quando você fala que escreve poesia, né? Parece que tem também um senso comum de quem acaba não se aprofundando, lê pouca coisa, lê coisas mais aleatórias, como se os temas tivessem, por exemplo, que se imperassem numa linguagem de amor. E isso é maravilhoso. Por exemplo, a gente vê Hilda Hilst, que eu tanto aprecio, na prosa ela conseguiu mais se desvirtuar disso, mas na poesia ela ficou numa linguagem mais lírica, que vinha muito de uma paixão que ela tinha pela literatura portuguesa, que fez ela ficar num lirismo ali que falava muitas vezes o tema batido, que não quer dizer que seja ruim, mas do amor, do amado, né? E muita gente às vezes até vai usar a poesia, pessoas que não são leitoras de livros de poesia, falam assim, ai, tudo bem, assim, alguém morreu, ou estou apaixonado, cata um poema e eu quero que isso personifique a minha dor ou a minha alegria. E a poesia não é só isso. A poesia, na história da poesia mesmo, dos livros milenares, a gente puxa uma Divina Comédia, a gente puxa toda uma história, acabei de falar da Enredoana com a Inanna, né?
muitas vezes a poesia é atravessar os conflitos, por exemplo, guerras, e a gente falou da calamidade, como a Covid-19, muitas vezes as pessoas esperam que achar esses assuntos, por exemplo, no Grande Sertão Veredas, elas esperam encontrar esses assuntos em romance, né, essa pulsação coletiva, e muitas vezes tem dificuldade de entender que há livros de poesia que também podem reverberar essas histórias, né, e que não só venham para falar, às vezes, uma coisa específica que é muito boa também, que eu adoro ler, que é poemas de paixão, que cutuca naquele seu sentimento de camada primitiva ali, né? Eu estou aqui, o amor me envolve, a gente se encontra, e pai, né, tem alguns versos que falam sobre isso, e eu também, né, escrevo sobre isso, como todo mundo. Mas então, vendo esse lado do que vem sendo essa produção contemporânea, muitas vezes a gente tem essa vontade, né, de ir para uma coisa prosaica, ou muitas vezes numa fórmula que seja rápida, que tenha. Eu vi esse fenômeno acontecer com o Pangeia, que eu publiquei ano passado. O fenômeno de esperar, por exemplo, com essas páginas de poesia, eu percebi que as páginas que eu coloquei, que às vezes era conversa com poemas mais longos, eram as que as pessoas mais reproduziam. Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Tem um poema que tem 3 partes, e aí as pessoas adoravam pôr no. Ai, de novo, eu com a dificuldade. Mas dá para entender. Vira a página e eu quero sentenciar uma coisa que eu acho muito forte. Então, eu escrevo assim: o poder da visão é assim invisível. Mas é uma conversa com um poema que tem várias estrofes. Mas eu percebi uma tendência de muita gente colocar nos stories e proliferar os poemas em que é uma linha ou poucas linhas. Então, assim, eu vejo que há uma dificuldade das pessoas entenderem, por exemplo, um livro de poesia como uma tomada de 200 páginas, com muitas partes, muitas camadas. Elas esperam e vão para isso quando elas abrem um romance. E aí isso eu falo, poxa, é uma perda também alusiva se a gente só começar a transformar os livros de poesia cada vez mais fininhos, cada vez menorzinhos, cada vez mais encaixotadinhos em certos temas, ou em uma coisa muito curtinha, né? Tem uma crítica nisso, claro que tem a coisa muito genial. Tem poetas que às vezes transitam só por um tema específico que eu acho excelentes e estão aí produzindo, são amigos pessoais meus, eu falo, transito, converso isso abertamente com todo mundo, né, sem precisar citar nomes. Mas eu acho assim, do meu lado, eu ainda estou nos primeiros livros, eu me considero uma eterna iniciante, né? Eu publiquei 5 livros em 10 anos, tô chegando aí mais próximo aos 40. Acho que dos meus 40 aos 50, aos 60, eu fico imaginando que eu quero fazer projetos diferentes. Quem sabe, posso fazer um de haikai, que aí já também é uma técnica que é específica disso, né? Que esses 3 versinhos. Posso fazer, na verdade, né? Estou produzindo o meu 6º livro agora, desde o ano passado, chama-se Inteireza, né? Não sei se vai ser esse título final, mas é um título provisório, eu sempre intitulo antes do projeto. E esse livro, o 6º livro, ele exatamente conta coisas mais íntimas minhas pela primeira vez, é mais específico. Eu passei por divórcio, eu passei por várias situações dolorosas, mudei da cidade, vim para a capital, passei por coisas de desemprego, emprego, muita coisa aconteceu assim. Foram anos muito intensos para mim, e aí eu senti esse impulso pela primeira vez de trazer um livro que fala mais do eu, apesar de ser uma pessoa muito coletiva. E é um livro mais filosófico, eu li muito Mary Oliver, estava traduzindo ela muito, foi uma pessoa que me pegou, uma poeta que me pegou, Louise Glück, eu peguei umas outras tendências assim que estão formando junto comigo a Inteireza. Mas eu não sei se eu respondi, se eu não respondi. Eu acho que assim, se fosse sintetizar, eu considero que todos nós, a cada livro, tem que tentar buscar fazer uma coisa completamente diferente, tipo Beginner's Mind. Cada coisa tem que ter um tema. Então, assim, apesar de, por exemplo, falar de coisas coletivas, mas o Tríptico Vital fala de um tema muito específico para quem for leiteiro, né? O Macron fala de outra parada, o Pangea já é outra toada.
Então, eu acho que todos nós que nos botamos aí a tentar escrever ou a ler os livrinhos das nossas vidas, a gente tem que abrir meio que o repertório para tudo pode acontecer. Então, tá tudo bem, né? Só que cabe sim a gente ficar atento a sou a favor da gente ser minucioso, vamos nós que estamos fazendo aí a poesia contemporânea acontecer, né? Estou curiosa para ler o seu novo livro, inclusive, né? Parabéns, Nuno, pela publicação. Recebi páginas pirateadas no WhatsApp pelo Adriano Lobão, exatamente pelo Diálogo com os Três Mal-Amados. Eu adorei Uhum. o que li e estou aí na curiosidade, ver se eu passo na patuscada aí nos próximos dias e tempos, aqui pertinho de casa, para Não, pegar eu te e mando. não Eu te consegui, mando o não, tava livro. dando aula no dia É, que você lançou aqui. Mas enfim, Nuno, eu acho é. que, sei lá, não sei, muito difícil. Acho que é uma resposta muito delicada. Mas é isso, tô para sempre. Com Na verdade, ela é uma com constante, 80 anos eu vou estar falando. Eu estou iniciando, é, é sempre uma constante iniciando. interrogação, mas é uma interrogação interessante de carregar, assim. E a É. meta não são os 80, é os 120. Vamos aos 120. Oh, meu Deus, vamos lá, É, né? Mas, não, mas 50 aninhos tá bom, vai, que eu vou chegar em 86, tá bom. É a idade que tá minha avó, 87, a minha única avó viva, não. A Luísa, tem minha meta são 120, 87. porque tem muita coisa para ler até lá. Não dá tempo de ler até os 80, 90. Não vai dar. Pois Tem que é, ir até me 120. considero muito mais leitora, né? Se eu fosse assim, É, ter que escolher, muito mais leitora do que escritora. Acabou sendo algo mas que rolou assim. Eu tive muita dificuldade, inclusive, de me ver como escritora. Eu fiquei muitos anos escrevendo para entender que eu queria publicar. Foi uma coisa curiosa, assim, todo o processo. Porque eu acho que eu não é posso isso, nem é entrar não nesse julgar. assunto. Eu não posso nem entrar nesse assunto. Para mim é mais delicado ainda. Mas, Mariana, fala três poemas para gente aí, que temos mais perguntas aqui para gente Tá bom, então vamos lá. conversar. Então já acho que já dá para entrar mais no final no livro mais recente, né? A gente acabou Pode transitando ser, pode ser, pode ser. dos Eu vou fazer uma pergunta anteriores. sobre ele daqui a pouco. Na sequência, eu vou fazer uma pergunta sobre ele. Tá bom, então é bom que a gente introduz com. Então, aí Com poemas dele, né? só uma introdução que eu curiosa aí para a gente estava Hum, conversando. Eu falei que eu descartei uma parte do Mácula porque entrou a pandemia. Você vai lembrar de eu uhum, ter contado isso, né? Que uhum, eu estava escrevendo uhum, há um ano Mácula, mas aí entrou a uhum. pandemia, aí eu decidi fazer aquela pergunta nas redes sociais, que virou 50 poemas. Então, essa parte descartada, que falava sobre comunicação humana, tal, eu deixei na gaveta. E eu, sinceramente, não pensava em publicar, sei lá, eu falei, descartou, descartou. Eu tenho muita coisa descartada. Eu tenho que fazer igual Machado de Assis. Já fiz uma parte disso que é joga tudo no quintal, né? O bruxo do Cosmo Velho fazia isso aí no Rio de Janeiro, né? Ele botava no quintal e queimava. Grande parte da obra do Machado de Assis foi queimada no quintal, da fogueira. Aí eu tenho medo, tem que caçar tudo que falta e queimar, queimar, queimar para ninguém achar. Mas enfim, aí eu engavetei. Mas aí passaram-se alguns meses desse engavetamento, ainda em 2020, e surgiu o Prêmio Paraná de Literatura com inscrições, valia uma graninha. E eu que praticamente não me inscrevo em prêmios, é uma coisa específica minha, eu não curto muito isso. Mas aí eu falei, poxa, tá chegando o final do ano, acho que era R$ 10.000, um negócio assim. Aí eu lembrei, porque eu também, geralmente eu produzo livro, eu não fico com coisa guardada para enviar para algum lugar, né? Mas aí, por ter acontecido isso da pandemia, eu tinha essa gordurinha de páginas ali, que era um projeto que me interessava. Eu falei, poxa, e se eu mandar isso aqui? Né? Porque eu estava produzindo com a seriedade de um livro, porque eu escrevo muita coisa no cotidiano, muita coisa, esses poemas que eu não quero que nunca ninguém ache, que é tipo, eu tô pensando em livro, eu escrevo pro meu bel prazer, meu bel sofrimento também. Então, eu peguei essas páginas e eu tinha uma música que eu gostava muito da Ava Rocha, que é a filha aquele cineasta Glauber Rocha, que é uma Pangeia, que era essa coisa da comunicação humana e tal. Eu falei, e se eu mandar isso aqui? Tá aberto, é digital, porque a gente está na pandemia, naquele ano específico era digital, né, a premiação, porque geralmente nos anos que sempre tem o Prêmio Paraná é impresso, tem que ir lá e mais um monte de coisa. Essa não, era tipo, você manda o digital
ganha online, eles te pagam na sua conta. Ah, vou fazer uma fezinha, por que não, né? Peguei, dei uma revisada, dei uma aumentadinha naqueles dias e intitulei Pangeia. E enviei. Mas não fiquei esperando nada. Passaram-se os meses ali entre a inscrição e tal. Até me inscrevi no último dia, no último momento ali à noite. E aí eu recebi um e-mail. Eu estava na época de precisava, né, pelo tempo da Bolsa de Criação Literária, que é o PROAC do Mácula, lançar o Mácula até dezembro de 2020. Então estava com a Patuá lançando o Mácula, anunciando a capa nas redes sociais. Aí vem no meu e-mail a notícia que eu tinha ganhado o Prêmio Paraná com Pangeia. Aí eu fiquei tipo, nossa, eu fiquei tipo, muito chocado, porque eu mandei, mas nem fiquei lembrando, nem achei que poderia acontecer, né? Eu mandei um pseudônimo, que eu nem lembro, acho que era Orlando Varese, alguma coisa assim. Que você fala, vou mandar um homem para eles. É, mandei, e aí ganhou, foi selecionado pelo Guilherme Gontijo Flores, que inclusive faz né, convidei ele para fazer o texto do pós-fácil do Pangeia quando saiu impresso, né, 4 anos depois. Porque eu falei para o Guilherme, eu falei, pô, Guilherme, ele e a Sandra Stroparo, que é dois professores da Federal do Paraná, que escolheram o livro, sei lá, tinham quase 500 originais, e eles escolheram o Pangeia como vencedor. Aí eu falei, puxa, Guilherme, se vocês não tivessem escolhido Pangeia, eu acho que deve ter ficado na gaveta. Não... Na época saiu em PDF com 60 e tantas páginas, né? Porque era a contrapartida. Saiu o livro premiado, eles transformavam em e-book e tal. Mas aí eu falei, pô, tá, ganhou o prêmio, tem 60 e tantas páginas. Aí tudo aconteceu. Como eu falei, mudei de cidade, separei, aconteceu um monte de coisa na minha vida, vim para São Paulo, para a capital, né? É uma vontade que eu tinha há muitos anos. E aí, eu estava com meus filhos pequenos, tal. Aí eu cheguei em São Paulo para viver, né, final de 2022, começo de 2023. Aí eu comecei a mexer, falei: "Ah, o Pangeia saiu lá digital, pequenininho, miudinho. E se eu botar esse livro para bater e aumentar as sessões né, reverberar isso aí, acho que dá para ele sair impresso." E fiquei com essa vontade e tal. Mas aí não fui procurar ninguém, mas eu estava num evento em São Paulo, já morando aqui, chama Escrita na Cena. E aí eu fui ler, inclusive eu li um poema que saiu numa revista que chama Um Grande Livro Morto ao Mar, que é um livro que eu falo sobre o livro Náufrago no Titanic, que é o Rubaiyat, que é do Omar Khayyam. E li trechos das Três Mal-Amadas. O pessoal no teatro gargalhou muito com as Três Mal-Amadas. Só que aí eu estava saindo e alguém me puxou assim pelo ombro. Eu terminei, eu precisava ir para casa por causa dos meus filhos pequenos. E aí, um minuto que eu saí assim da coxinha e estava indo para pegar o Uber, alguém me puxou. Era o editor da Cid Alvim. Ele falou: "Não, onde você está? Né, quero te publicar. Você tem um livro?" Eu falei: "Olha, eu tenho um livro que foi premiado, tal, tá engavetado." Ele: "Não, vamos publicar, vamos tomar um café." E aí, isso era final de 2023. Aí eu mandei para ele o original, tal. Ele falou que ia publicar, deu a margem ali, e o livro foi editado em abril de 2024. Curiosamente, foi em 2024, com 224 páginas, uma curiosidade engraçada. Mas, enfim, aí saiu já maior, já mais robusto, com muita coisa que tinha acontecido. Acabou entrando também a sessão final Nós Não Somos Números, que é já sobre o conflito que estava acontecendo em Gaza e a morte de uns poetas que aconteceram lá, como o Refat Alaher, né, e a Reba Bunada. Aí eu queria essa sessão também final, essa tensão no final no Pangeia. E aí ele sai impresso por essas ordenações aí do destino, da pandemia, com vinda para São Paulo, com um editor que me achou ali no meio do nada, e aí o livro acaba sendo realmente impresso anos depois, né? 4 anos depois no início, bem lá no início, ter sido o início do Mácula, que na verdade era depois do Pangeia. Mas então, vamos aos poemas do Vamos lá, Pangeia. vamos lá. A curva dos limites são fronteiras. Você cresceu no eu infância. Você cresce pelo eu velhice. Você crescerá do eu leitora.
não sabendo dos consulados e de terminais sobre mais rostos, feiras e fotos, antes que o teto dissolva-nos as políticas e pavões, como a revelação é algo grave, a devoção da língua, saliva. O mundo é um moinho, o mundo é uma pérola. Cartola e Elizabeth Bishop posem comigo e com você. Adiós à memória de muros frios. Se existe mesmo algo inatingível, foi no corpo documentada a tentativa. Vamos lá, para mais um trecho. Muitos poemas aqui no Pangé, ele quebra em várias partes, né? Então, eu estou trazendo coisas aleatórias de partes diferentes, só para ficar mais entendido. Vejo, pelo outro lado da janela, verões a veraneio. Dos invernos revejo o ouro em vãos. Sem coração, alguém atravessava você com a urgência da saudade. Não te soa familiar? O que permanece abandonado atrás da porta? A história da hora seguinte. Uma escolha de cor. O sonhador que é a sua sombra. De lá, a imagem imperfeita do que somos. Vamos lá. 3, né? Adorei essa ordem. Por que 3 e 3 e 3? Gostei disso. É um tríptico. É o método de Nuno Hall aqui no... Dizem que o triângulo é a figura mais estável, né? Então, Ah, entendi. Então tem todo um sentido, né? Vamos lá. Poema do oráculo ChatGPT em 2023. Mariana Basílio. Diga qualquer coisa sobre amar alguém profundamente. ChatGPT. Amar alguém profundamente pode ser uma experiência transformadora e poderosa. Envolve sentir uma conexão profunda com outra pessoa e um forte senso de empatia e compaixão por ela. Quando você ama alguém profundamente, está disposto a fazer sacrifícios por essa pessoa e a colocar as necessidades dela antes das suas. Você valoriza a felicidade e o bem-estar dela como se fossem seus. O amor profundo também acompanha emoções intensas, tanto positivas quanto negativas. Você pode sentir imensa alegria e contentamento quando está com a pessoa que ama, mas também experimenta sentimentos de vulnerabilidade, medo e dor. Apesar desses desafios, a profundidade do seu amor por alguém pode apoiá-lo em tempos difíceis e ajudá-lo a apreciar a beleza e a alegria da vida de uma forma mais profunda. Em última análise, amar alguém profundamente requer disposição para ser vulnerável e aberto à possibilidade de alegria e dor. Requer um compromisso de nutrir o relacionamento nos bons e maus momentos e um reconhecimento de que o amor verdadeiro é uma jornada, não um destino. maravilhoso. Você já fez isso? Foi efetivamente a resposta foi efetivamente do chat GPT? Sim, eu dei uma revisadinha, mas efetivamente é uma Efetivamente provocação. a minha Por é, isso que é uma brincadeira irônica sobre o sim, amor, né? Fala sim, aí, como que é amar alguém profundamente? Ele fecha a primeira parte do Pangeia, como depois eu é, vou entrar em temas mais de guerra e outras coisas, eclosões, mas assim, já é uma provocação para o que acho que era o início disso, né? 2023. A gente pensa em chat GPT sim. agora, tá uma discussão de IA que, assim, vão nos Uhum. substituir os poetas, né? Então, antes eu já
peguei o gancho e já falei, deixa eu colocar o ChatGPT aqui do meu lado para ele não me É, substituir, para ele ir comigo. Vai eu tirar acho, seu sarro. eu sinceramente acho impossível, por mais que Não, é as impossível, mas linguagens elas se desenvolvam e se desenvolvem muito, assim, a precisão. é péssimo, né? É assim, Não, quando é mas eu acho que vai a chegar a ser ótimo, brincadeira, mas eu acho que vai chegar a ser ótimo, mas acontece que o dado da experiência, né, tem um momento em que o corpo ele atravessa o caminho e faz falta. gente, mas vocês souberam que eu vi isso até numa disciplina que eu estava fazendo na Unifesp, contei pro pessoal na época, até Uhum, tava falando. Falei, gente, vocês souberam que teve acho que foi isso foi na Ásia, que uma uhum. romancista ganhou um prêmio e foi descoberto tal que ela falou que ela fez o romance inteiro no ChatGPT usando IA. Sim, Foi assim, é, e na prosa eu acho muito mais provável nesse sentido de método é, do que pensar no recorte, porque eu acabei de falar bem no início lá do que o Drummond falava que era a poesia. A poesia eram todas as coisas. Se a poesia é todas as coisas e o chat GPT não é uma coisa, como ele vai reproduzir uhum, essas coisas? É impossível, né? O é mais lirismo da complexo. coisa, a lírica da coisa, a reinvenção da É, palavra que é tão específico à poesia em si, né? E também tem um outro recorte da definição da poesia que as pessoas às vezes querem saber e tal. Ah, mas a poesia pode estar em todas as coisas. Sim, exatamente. Todo tipo de arte é para envolver. Se não toca as pessoas, não tem a poética do que está acontecendo, né? A forma do poema é um tipo de texto. Agora, a poesia, a abstração do significado, não se prende ao gênero literário, ele mas é uma perpassa coisa todo o semelhante. corpo das artes, né? Mas é uma coisa semelhante ao que aconteceu com o advento da fotografia. A pintura era Sim, realista até então. Aí, com o advento da fotografia, aí surgiu o impressionismo, que alterou, ou seja, a forma do romance, a técnica do romance, a abordagem da poesia, elas vão mudar de algum modo pela sim. intervenção de uma técnica como né, na verdade, uma ferramenta, né, de uma tecnologia como as LLMs, né, as IAs. Mas é É, aquela coisa, por que que a gente está todo mundo aqui no início de uma sexta-noite, tanta coisa para fazer, seja transar, a dormir, poesia acordar. Por quê? Porque nós somos humanos, porque a gente precisa é se isso, alimentar dessas pois discussões. é. Então, bulhufas para você, chat GPT, te usei ali, mas é exatamente para É, te ironizar, meu caro. exatamente. E é uma longa discussão sobre o ChatGPT. Vamos falar do Pangeia. É. Eu vou te fazer. Infelizmente, eu tenho uma hora que eu sempre tenho que trazer mais notícias, né? E a má notícia é que o Estão tempo do querendo nos fim se expulsar, aproxima. estão querendo nos É, expulsar. Então agora é a hora que a gente exatamente. praticamente vai para a roda do bar e começa todo mundo a se É, abraçar e começa isso. todo mundo, gente, Se quem ainda está no estivéssemos na Rio mesma aí, cidade, hein? era o melhor programa, né? Mas não estamos. Então, Tem que ter eu a vou te parte aí fazer. que a gente dança, que a Pois gente é. elabora. Vai, Não, nós vocês já vão ficar me combinamos aqui devendo algumas essa. vezes. Nós já combinamos aqui algumas vezes de trazer uma taça, tomar um vinho aqui, mas a gente acaba sempre esquecendo da parte do Ó, vinho. eu não me Seria. esqueço, gente. Mariana, Eu não me Ah, não? esqueço. Meus filhos estão na casa do pai, eu tô aqui podendo falar com Ah, você. então. Tô celebrando, lendo. Eu não me esqueço, não. Ó, a taça já tá aqui Pois é, comigo. tá vendo? Mariana, eu vou O Oi, me único meter, álcool que Suzano. eu tenho aqui é esse aqui. não, eu vou me meter um pouquinho, que hoje, coincidentemente, eu estou me Hum. recuperando de uma gripe, ainda Oh, estou meu Deus, bem, nem me fale. Eu de uma então sinusite. tá, então eu estou mais fraquinha, Gente, assim, tá? Mas essa questão do chat GPT, eu não consigo imaginar, realmente, eu tenho algumas pessoas que já fizeram experiências ótimas e parece que os textos saíram ótimos também. Eu não sei bem o que seria um texto ótimo sem, digamos, esse movimento que só a gente tem dentro da gente, né? Esse movimento sim. que eu acho que determina, né, as palavras com as quais você expressa, né, o mundo, né?
A gente está é sempre mudança, né? Então, acho que para mim tem uma questão aí bem complexa, assim. Eu acho que talvez eu seja capaz de perceber quando um poema é feito pela inteligência artificial. Já vi alguns, assim. Então, fica Sim. tudo muito esquemático, muito, muito. Não, é inquestionável, né? No caso do meu, era para realmente ficar evidente e irônico, né? Então, assim, Né? mas ele digita, é a crítica mesmo que eu fiz, né, É para esse incrível. momento. Mas eu acho, assim, ao mesmo tempo, como é tudo tão recente, sei lá, a gente pensa no Fahrenheit, que é um romance que eu adoro, né? Uhum. Bradbury. Os caras De estão Bradbury. incendiando ali, e aí o pessoal está memorizando os livros para poder sobreviver aqueles livros, se tornam os nomes dos livros, né? Isso E aí. agora a gente vive uma ficção mesmo científica, por isso que eu adoro ler livros desse gênero, porque eu acho que tudo isso acaba sendo possível de uma forma ou de outra, conforme vai De passando o outra. tempo. E a gente sabe tão pouco, mas principalmente pela mente que a gente tem de iniciante, é aquela coisa, vai acontecer, está acontecendo, mas acaba isso aqui. E sabe quando surgiu aquela coisa do e-book? Ah, mas não vão mais imprimir livro, sabe essa coisa? Não, gente, a coisa Tem lugar analógica para tudo, né? Acaba tendo lugar para tudo também, né? acaba tendo. Tem gente que fala que está Eu lendo acho. só na Tem lugar para tela, tudo. mas assim, que né, Tem tudo. eu não sei, eu sou muito analógica. Tudo que eu escrevo Hum. é tudo no papel, né? Vou até mostrar para vocês, Aham. né? Esse é o meu Uhum. novo livro, é o Uhum. Tereza. Então, assim, inteiro aqui do livro é Uhum. na canetada. Aí eu faço depois infinitas revisões, tal. Uso esse meio tecnológico, que seria o Word, coisas do notebook, do computador. Mas eu acho que a sensação que a gente tem no corpo, a gente trazer resgatar essa memória sempre. Então, assim, o chat GPT, a memória que ele vai ter algorítmica aqui, nunca vai ser a memória da emoção que a Sim. gente Exato, registra sobre as coisas. E o impulso que a gente tem depois dessas emoções vividas. exato, Tipo, as exato. tragédias da nossa infância, as Uhum. alegrias da nossa infância, depois da nossa juventude, depois do nosso período de mais velhice. Exatamente. Essas coisas não são substituíveis, né? Assim como falar de cada comunicação que a gente tem, cada namorado, namorada nossa, a gente tinha uma maneira de namorar, uma maneira de falar, tinha um discurso, né, de comunicação que é diferente, apelidos diferentes. Um filho se difere do outro, né? A gente ama os filhos, eu tenho dois, cada um é de uma maneira, não, vou amar eles de maneira diferente, amo-os igualmente, até certo ponto, né? Eu amo profundamente os dois, mas cada um tem trejeitos e comunicações já comigo que são distintas. Quer dizer, o chat GPT vai dar conta da minha casa e da casa de vocês? Não vai, gente. Ele vai ficcionalizar isso de maneira muito superficial. Se a gente coloca lá o que é uma mãe, o que é poesia. Ah, escreva um poema aí para mim. A gente vai bater por um poeta muito mediano, muito medíocre, vai bater facilmente chat GPT. O primeiro sonetinho que ele tentar apontar nos nossos olhos. Não dá, não dá, não. Muito boa Mas observação. eu acho que temos três, isso vai arriscar criar três categorias de pessoas. Tem aquelas que afastam completamente a possibilidade de aproximação com as IAs, tem aquelas que delegam tudo para as IAs e aí elas vão ter um Uhum. decréscimo cognitivo muito grande, né? Sim. Assim, vão perder habilidades, porque vai ser tudo chat GPT ou similares, né? E tem aquelas que vão usar criativamente, que Fora o vão. bebê reborn, né? Não, isso Agora aí nem tá a fala, né? Pois febre, é, as é, bonequinhas lá andando. Eu é, achava que era só aquela coisa sexual das é, bonecas de plástico, que tem até um filme do é, Ryan Gosling falando isso. Agora a gente tá, pois é. gente, o que é isso? Agora as bonequinhas, vem cá dar o banho. Eu vi um Reels que era tipo uma bebezinha Uhum, dessa que era assim, o parto. Então furava-se a barriga e sai o líquido. Eu falei, gente, uhum, tem esse lado bizarro do que está acontecendo, né? Porque a violência do capitalismo sem a parte que a gente quer criticar, ele violenta as pessoas, ele oprime e aliena as pessoas de uma tal maneira que elas buscam fugas e refúgios. Então, por exemplo, a pessoa está sendo super mal paga, né? Eu trabalho muitos anos com escrita de material didático, por exemplo, vou puxar isso.
Aí o cara tá pagando, sempre quer pagar um valor muito abaixo, falar, produz 10 páginas. A tentação da pessoa pensar, pô, vou pegar a ajuda do IA para pegar esse dinheiro que eu preciso pagar meus boletos e, tipo, a vida real vai chamar as pessoas para o IA, Não, se elas concordem ou não. Então, vai passando é umas violências que a gente vai vivenciando, né? Que não é só tipo, eu quero e concordo. Essas nuances sociais que vão também nos sufocando, né? São muito preocupantes, mas não E se tem um segundo substitui momento, onde essas professor, não se pessoas vão ser substitui a substituídas pela IA, né? Tem um É, momento pior, onde elas vão teve ser uma substituídas propaganda de pela IA. festa É junina isso. que eu vi esses tempos também, uma festa E- junina que estava rolando, não sei que cidade, quer dizer, todo mundo ganharia um dinheirinho ali, o diretor do vídeo, os atores, e etc., foram substituídos por uma IA patética. Mas as é, pessoas não compram muito isso no geral. Eu acho que, assim como teve outros movimentos, ele não consegue, o consumo geral macro é a mesma coisa das atrocidades de pensar em Gaza. É uma atrocidade, sem dúvida, para sempre, né? O perigo na Terceira Guerra Mundial, sim, mas ao mesmo tempo tem milhões de pessoas contra aquilo, e acaba que esse movimento do conteúdo global das redes sociais também interpele para que as coisas depois também sejam cindidas, sejam superadas. Nesse sentido, eu sou uma eterna otimista. Eu acho que a gente precisa denunciar, né, perante um livro, uma coisa, um escopo, como no caso nós escritores, mas se a gente também não acreditar, já acabou, né? A gente sempre só chora. E não, a gente tem que lutar. A vida como dizia o Machado de Assis, é mais ou menos assim, não vou lembrar a citação inteira, mas se a gente não luta, a vida é só um mar morto no organismo universal, né? A vida sem luta é um mar morto no organismo universal. É mais ou menos isso a frase do Machado de Assis. Então a gente está nessa, somos lutadores. A gente nasce lutando, chorando ali na hora do parto e vai morrer lutando, não querendo morrer. Por mais tosca que a vida esteja sendo naquele momento da morte, ninguém quer morrer. E não. aí, e aí é isso, a fantasia superficial do ChatGPT decar com o primeiro cálice de vinho, o primeiro beijo, o primeiro apaixonite, o primeiro riso de criança perto de um parque, essas coisas são insubstituíveis. isso aí. Mas deixa eu te fazer a última pergunta, então, que Tá, é sobre Pangeia, né? Tem algumas entrevistas que eu pesquisei, e você mencionou que o Pangeia surgiu como uma espécie de poesia filosófica, né? Você fala isso em algum momento, em diálogo com o corpo, né? O eu, as origens da linguagem. Como é que você construiu o que você chama dessa etimologia do ser, atravessando os tempos e memórias distintas, inclusive, né, de outras pessoas, né? Como é que esse projeto ele foi montado, né? E, enfim, sim, derivou no livro que é recém-lançado. E sim, depois um poema para a gente encerrar. tá, vamos lá. Eu acho que eu tinha fiquei gestante, eu lembro bem especificamente da gestação da alma, foi em Viu? 2020, e aí eu fiquei com essa coisa, né, eu estava gerando um corpo, né, gerando um Uhum. corpo e gerando um segundo corpo dentro de mim, e tinha essa questão do contexto de ter muita gente que estava morrendo, começando a morrer, ali, enfim, tava essa questão da pandemia depois que nos atravessou, e aí eu fiquei com vontade de tentar tensionar ali a literatura para falar um pouco, eu ali enquanto poeta, como se origina, como foi a cena ali de quando as pessoas começaram a falar línguas, essa história da Torre de Babel, que é sempre curiosa, bíblica, né? A Gênese. Então, assim, essas figuras que a gente acaba reconhecendo aí, a Gênese, o primeiro verbo, o início de tudo foi o verbo, né? Mais ou menos por ali, se fosse decifrar. E aí tem essa questão da Torre de Babel, o castigo, embaralham-se as línguas, e depois essa questão da Pangeia mesmo, que existiu geograficamente, que as placas tectônicas fazem esse movimento, e por causa dos movimentos geográficos, cada um é jogado para um ponto do globo, e aí as culturas diferenciam-se, as linguagens diferenciam-se,
E meio que esse universo me deixava intrigada e curiosa, né? Enquanto pessoa, principalmente. E gerando outra vida, nossa, essa pessoa não sabe falar meu idioma. Eu vou ensinar, e as pessoas perto dela na intimidade vão ensinar esse bebê, essa bebê, meus dois filhos, né, a falar a língua portuguesa brasileira, né, que não é a língua portuguesa de Portugal já. Eles estão muito bravos com a gente transformou. Li Latim ao Pó, do Caetano Galindo, falei isso para ele, falei, cara, que divertido isso do seu livro, porque traz isso, falei, pô, e as línguas, as 500 línguas dos povos originários do Brasil, as línguas que estão ainda em voga, né? Eu vi que mês passado você trouxe a Márcia Cambeva, né? Ela é maravilhosa, aqui para o evento. E aí você pega e tensiona essas línguas dos povos originários, que quer dizer, invenção do Brasil? Não teve invenção do Brasil, né? Todo mundo aqui passou geralmente pelo ABCD de no dia da invenção, da descoberta do Brasil, da chegada dos navios portugueses. O máximo que teve é mais uma língua que chegou, que acabou se tornando a língua dominante. Claro, teve a parte trágica de todo o extermínio ali das populações e das linguagens em si, mas resistiu-se. Uma parte disso resistiu-se. A gente tem um Ailton Krenak, né, falando como adiar o fim do mundo para a gente no livro dele, que é um best-seller nacional. Quer dizer, resistiram. Os Krenak estão aí, os Kambé estão aí. Alô, gente, muita coisa resistiu. As coisas resistem apesar do extermínio ou do genocídio, como que está acontecendo lá agora, do outro lado do planeta, no Oriente Médio. Então, marcar esses pontos, né, essas preambulações, nos interessa, e me interessou no Pangeia. Aí eu pensei, poxa, a minha brincadeira foi, e se eu tentar trazer essas cenas e falar de umas coisas tipo como que existia as primeiras placas de barro e a escrita disso, escrever uns poemas que falam sobre como era essa escrita cuneiforme e de repente sempre transitar depois, escrever essas imagens, sei lá, contar a história do imperador amarelo na China e aí de repente trazer e contar a história do menino do Vidigal no Rio de Janeiro, né? E aí para criar a sensação nas pessoas de que tipo, caraca, tem umas coisas muito antigas que nos perpassaram e tem essas cenas de agora. Elas juntam-se numa pangeia, tudo acaba sendo uma unidade na nossa cabeça, na nossa memória e no mundo, apesar de estarmos apartados mais do que nunca pela tecnologia. A gente falou de ChatGPT e internet. A gente pode namorar, pode casar, pode matar, pode fazer o que quiser que a gente queira com o nosso corpo e do outro, de qualquer parte do mundo. Inclusive, a ChatGPT pode te ajudar a conversar com a pessoa em qualquer idioma, né? Tá tendo essa possibilidade cibernética, né? Quer dizer, a Torre de Babel já era, mais do que nunca. Então, a ideia da Pangeia é uma ideia moderna do que, tipo, sim, meio que das placas tectônicas agora com as naves, a chegada do homem ao espaço, esses aviões que não param de voar para todo canto, tudo está grudado de novo, metaforicamente, né? Então, eu quis brincar de fazer uns poemas que falavam algumas histórias aí globais e tal, e brincar com histórias, historinhas que, principalmente na segunda sessão, tem duas partes, né? Origens, que é mais lírica, e Nascentes, que é mais ensaística, que é exatamente como quando eu faço mais esse movimento que eu falei para vocês. Eu começo o poema com um poema Totenkopf, que é um termo que trata-se do judaísmo com o nazismo, né, o genocídio do povo judeu com o Totenkopf, que era esse símbolo e signo ali da suástica nazista, e aí eu trago o Totenkopf para o Vidigal. E isso está no mesmo poema, né, essa cena, essas imagens ali que se misturam, porque o interesse era misturar mesmo as histórias externas, internas e tal. E é isso, então é mais ou menos essa viagem aí da Pangeia. É um bonito livro, é um bonito livro. Recomendo a vocês, leiam, quem ainda não teve oportunidade. E fala mais um poema então para gente, Mariana, para a gente Obrigada, Nuno. Tá, encerrar, vamos lá então, deixa eu ver, vamos encerrar. porque senão daqui a Eu pouco o Zoom nos sei, a gente expulsa. tá falando, Não nos falando, expulsa pensando, daqui. mas já era acabar e não. É, essas Ah, tecnologias são horríveis. então tá bom, eu vou encerrar então com essa parte que eu, né, citei Gaza aí, essa intencionalidade
coletivo. Então, eu vou ler um poema que eu fiz na morte da poeta Reba Bulnada, e eu tive uma vontade, há muitos anos pensava que um dia, na morte de alguém, faria uma paródia do Alden, que é um poeta britânico, que fez um poema na morte do companheiro de vida dele de, sei lá, décadas. E aí ele fez um poema que ficou, na época, também muito célebre por um filme que chamava Quatro Casamentos e um Funeral, da década, acho que de 90. E aí tem uma cena do filme que o companheiro do cara do filme morre e tal. Esse poema acaba também ficando mais famoso fora também na Inglaterra, né? E aí eu estava muito assustada, era o início ali do conflito que se estende há décadas, mas desse genocídio atual que está tendo, né? E aí eu nem sabia que ia entrar no livro. Acabou que depois eu tensionei mais outros com o Lefat, que morre depois dela, e decido colocar no final do Pangeia, né? Então eu vou ler o poema que eu fiz para ela, que é exatamente assim: vamos parar essa catástrofe, né, enquanto há tempo, essa mote do poema em si. Uma garça nasce no céu sem sanções. Que parem os relógios e cortem as ligações, escondam os resquícios da rota da seda, silenciem os canhões e as fronteiras, saiam no antevoo, sem sanções no caixão, formem o barro com os dois olhos de mel. Que os botões enfadonhos soltem agulhas, seivem os tesouros com cravos vermelhos, risquem pelos céus o rascunho, ela morreu. Que as garças guardem o seu luto em Gaza, como quem rima sem porquês, é por amor o funeral blues virar do avesso. Que bonitas suas luvas cor de breu. O pó de Miami é para você, Reba Abu Nada. Ela viveu. Quem julga o amor eterno como eu enxerga em você tudo. O apelido em que te cuido, pois é a hora de contar as estrelas de novo. Guardem a lua, unidas plumas marítimas, de infantes meio-dia e idosas meia-noite. Cantem sobre o seu couro bombardeado, pois te cerrariam pelo eclipse solar de um só laço, ao invés dessa faixa, tudo o que nos restou. Uh, Muito bom. Mariana, olha, Mariana, muito obrigado, muito obrigado. É muito bom poder trazer você aqui nesse dia, assim, num ano em que você cumpre um arco de 10 anos de livros publicados, né, de uma bonita trajetória, né, que eu acompanho desde então, que vem te acompanhando esses anos Uhum. todos. E é bom que mais pessoas te conheçam. Tem as pessoas aqui presentes. E esse concerto ele fica disponível no YouTube, né? No canal do IEL e no canal de Malar Margens, né? Nos dois canais para acessos futuros. Ele é um documento também, né? Para futuros e futuras leitoras, né? E futuros e futuras amantes da poesia que vão com certeza ouvir essa nossa conversa. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. E agora eu passo para a Suzana fazer o encerramento. Boa noite a todo mundo, tá? Muito obrigado. Mariana, passou para eu agradecer. Na verdade, né, o Nuno é um parceiro maravilhoso porque ele me apresenta muitas vezes poetas que eu acabo não acompanhando, né? Eu já tinha lido alguma coisa sua, mas não tinha lido livros e ainda não tenho o seu livro, tá? Então, dessa vez eu deixei que falei, Nuno, você entrevista, porque eu vou esperar para adquirir o livro da Mariana. Não tenho, né? Mas para mim foi uma bela surpresa. Só estou num dia o meu dia que não está muito maravilhoso, né? Por conta dessa gripe, dessa uma
Eu tô Tem no... o estado, né, que a gente fica, gripal. É. Então, né, fiquei um pouco mais apática aqui, tá? Mas realmente é uma poesia muito madura, né? Eu acho que alguém escreveu aqui no chat que você tem um poema, você tem apenas 39 anos e com um poema maduro, como se você tivesse o dobro da idade. 36, Quem foi que 36. falou? Não, 36? 36? 36, 36, Mariana, desculpa, mas 36. é. Mas Eu então, liguei não, isso é 39. diferente. 3 aninhos para baixo, para cima, não me Mas o importa. que, o que a pessoa falou, eu acho que foi a Mara que falou. Foi A Mara que Mara, falou? Mariana tem 36 anos de vida, mas de poesia parece que já viveu o dobro. Muito bom, parabéns, obrigado. Viu? É isso. Tá, e tem Uhum. muitas manifestações aí, né, É isso mesmo. que E o Igor está dizendo 39 tem o Nuno. 39 Nem de vida Igor, artística eu tenho querido, 39 a Igor, que mais, bom já te ver foi. aqui. O Igor estava com a gente também em agosto passado, É, hein, Igor? Foi muito Igor legal é te conhecer pessoalmente lá. Foi parceiraço, no aniversário grande da camarada. filha do Nuno, né? Eu lembro disso, que você foi embora com esse aniversário, a festa da sua É filha, isso, Nuno. foi no mesmo dia. No mesmo Ah, dia, e isso. viu só, tem gente falando que eu tenho 39, que eu tenho 80, tá tudo bem, gente. O tempo não existe, né? Essa é é verdade. a premissa da física. É isso aí. Na Mas, Mariana, verdade, na verdade é isso. A gente pode continuar criando como bebês, como velhos, como jovens. Eu acho assim, essa enlatação das nossas idades não importa, a atitude em si do que a gente gosta, as paixões que a gente tem por cada coisa que a gente cria, é o mais importante, né? Eu sempre ouço que eu a sou uma idade. velha bruxa. Eu não sei porque eu causo essa impressão das pessoas, mas não. É. É Mariana, sim, talvez um pouco. a idade ela não Mas, gente, existe. falando sério agora, agradeço muito a quem nos acompanhou, né? É importante agradecer individualmente a quem esteve aqui, separou esse tempo para me escutar. Me sinto, você também, Suzana, que está aí, né, gripada, doente, ainda assim aqui resistindo a me ouvir Não, falar não sem perca de consciência. parar. O dia que eu não E venho é porque a não dá Tatiana, mesmo. que deu apoio aí da equipe, viu? Prazer conhecê-las aí na Estação das Letras. Enfim, o Nuno, o Igor, várias pessoas, a Mônica ali, que é minha aluna, vi que está presente também, uma querida, e Que várias outras legal. Uhum. pessoas. Eu acho que a mensagem final é a gente não desistir de se conectar com uma descoberta de uma nova palavra a cada tempo, né? Acho que todo mundo que escreve poesia ou que lê poesia, inclusive romances, grafias, filosofia, outras temáticas embutidas nos livros, é a gente conseguir ressignificar cada nova palavra de novo, senão a gente está morto em vida, né? Hum. Então, a gente significar para cada um de nós o que é o amor, o que é a vida, o que é a morte, o que é a guerra, o que é o filho, o que é um parceiro, o que é o tédio, o que é a melancolia. Cada significado desse, a gente busca isso nessas representações dos livros para a gente se preencher, porque a gente precisa se preencher. A vida não basta. A vida em si, a existência em si, não basta. O que nos basta é essa busca. Nós somos aventureiros e aventureiras. E que assim a gente seja. Um beijão no coração de cada um de vocês. Beijo Muito para bom, Tatiana. você. Obrigada, né, E o do coração IEL, que eu né, falei com brincando no meu começo, agora se agradecimento torna em nome do IEL. verdadeiro. Eu não sei fazer muito, mas eu acho que é Nuno, assim. obrigada, Nuno. Obrigada pela generosidade de me trazer aqui, viu? Você é maravilhoso. Uma alegria. Aí Poxa, na mesa de bar, quem sabe? É isso aí. em breve, em breve. Aparece aí no Rio e a gente A vai gente encontrar. já desce, né? Já Isso aí. faltou isso, né? Porque Obrigada. naquele dia vocês não foram comigo pro bar. Agora é hora de fazer picuinha. É, eu tinha um álibi. Minha filha ia O fazer seu aniversário no libera o mesmo dia. aniversário. Eu não podia nem estar ali. Eu fui Ainda porque era for, você. ainda vai, ainda Eu não rola podia isso. nem estar ali, né? Então, E eu mas é fui já para a isso. mesa do bar com suas filhas, com sua esposa, eu lembro muito bem. Foi, 2018 foi, foi. elas Foi estavam lá com a 2018, gente. tava todo mundo, exatamente.
Então, Eu acho gente, que Bom, beijão. Obrigada, beijo para viu? beijo, vocês. alegria, Obrigada a Obrigada. todos bom pela fim de semana para bom todo fim de mundo. semana para todos aí, gente. Isso aí. Até mais. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.